Muito bem, agora vamos então para a nossa entrevista. CBN Agro Entrevista. Hoje eu converso com a advogada Joselene Zatorre e o nosso assunto são mecanismos jurídicos para o produtor rural preservar o seu patrimônio. Doutora, bom dia. Bom dia a todos. Prazer recebê-la aqui no CBN Agro e falar de assuntos tão importantes para o produtor rural. Exatamente. Nós estamos aqui para falar hoje do Fundo Rural, procurar tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos. O Fundo Rural sempre foi uma exigência tributária muito pesada para o produtor, sempre gerou muita dúvida, tem muita discussão judicial desde da entrada em vigor da nossa Constituição de 1988. Inicialmente eu vou fazer um leve histórico para que o produtor que esteja ouvindo possa entender um pouco do que significa essa discussão e por que tanta briga. Fica à vontade, viu? Com relação ao Fundo Rural, antes da Constituição de 88, nós tínhamos dois tipos de previdência, a previdência urbana e a previdência rural. A partir da Constituição de 88, a previdência foi unificada, então passou-se a ter apenas uma previdência. E essas fontes de arrecadação passou a ser, com relação à previdência urbana, a folha de pagamento, e a previdência rural ficou ainda vinculada àquele imposto que era a contribuição antes da Constituição. Então, assim, manteve a cobrança, com base na Lei 812, da receita bruta do produtor. Mas aí vem o questionamento. O produtor, pessoa física, empregador, que já recolhe na folha, ele também está obrigado a recolher o Fundo Rural? E essa foi o início da grande discussão, porque nós estaríamos aí diante de um produtor que recolhia duas vezes. Ele recolhia da folha, quando ele tinha funcionários, e ele tinha que recolher sobre a sua receita bruta. Então, essa cobrança com base na receita bruta, ela não tinha base na Constituição, porque a Constituição tinha lá uma previsão expressa de quais eram os itens que poderiam servir de base de cálculo, e a receita não tinha essa previsão. Então se começou as discussões judiciais e aí teve várias decisões dos tribunais e todos os tribunais afastando essa cobrança, e alguns tribunais concordavam com a cobrança, achavam que era legítima, que tinha base constitucional, até que em 2010 o Supremo enfrentou essa matéria com base na legislação e com respaldo na Constituição, e entendeu que realmente a contribuição do artigo 25 da Lei 812 era inconstitucional. Então, com isso, parecia que ia pacificar o assunto. Olha, foi declarado inconstitucional, efetivamente o Fundo Rural não tem base na Constituição Federal. Todavia, continuou a discussão. Por quê? Porque durante essa discussão, essa briga judicial de alguns anos, o Legislativo foi inserir uma nova lei, aí com base já numa alteração da Constituição, mudando a base de cálculo, mudando a forma de tributação. E aí, por isso, veio uma nova análise em 2017. Então, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. São duas leis diferentes. Em 2010, enfrentou-se com base numa determinada lei. Em 2017, outra. E em 2017, o Supremo entendeu agora, com essa nova legislação, com base na Constituição que permite a receita, ele passou a declarar constitucional. Então, o que aconteceu? Você vinha de uma tributação inconstitucional. Então, ninguém recolhia. Quem que recolhe o Fundo Rural? Não é o produtor, é o adquirente. É para quem o produtor vende. Então, o adquirente não fazia também a retenção, porque ele entendia que era inconstitucional. Então, ninguém recolheu. Na verdade, foi essa. Isso durante 10 anos? Desde o início, desde que depois entrou em vigor a Constituição. Desde a Constituição de 88. Começou-se essa discussão, alguns recolhiam, outros não, e depois criou-se corpo de que não se recolheria, 2010 declarou-se constitucional, aí ninguém mais recolheu. Efetivamente, 2010 para cá? Ninguém mais recolheu, é inconstitucional. Então, agora, quando veio essa mudança de entendimento do Supremo, criou uma confusão enorme, porque, peraí, eu tinha uma decisão anterior, que eu dizia que eu não precisava recolher, e em 2017 o Supremo disse, não, agora você tem que estar devido o tributo. E aí começou-se essa discussão. Então, a bancada ruralista, ela tem uma preocupação muito grande, porque o produtor passou a ter um passivo que para ele não tinha. E quando você fala numa alíquota de 2,3% numa receita bruta, você tem um reflexo muito grande, um impacto financeiro muito grande na conta do produtor. Então, o que houve? O Supremo ainda não pacificou esse entendimento, tá? É uma questão relevante de deixar fixado de que essa constitucionalidade não
não está pacificada, tá? Teve uma decisão plenária em março de 2017 e ainda estão pendentes recursos disso. Existe possibilidade de mudar? Existe. É muito pequena, é muito remota, porque já teve uma decisão do plenário, foi apertado, foi 5-6, então ainda está para finalizar esse assunto. Doutora, esse 5-6 também se repetiu recente agora no caso aí do ex-presidente Lula. A percepção que eu tenho é que nós temos um país dividido. Exatamente. Nós temos um Supremo dividido em várias decisões tão importantes para o Brasil. Exatamente. Então, você vem numa discussão, porque quando em 2010 declarou-se inconstitucional, nós tínhamos, por exemplo, alguns ministros que já tinham se manifestado expressamente, dizendo o seguinte, olha, essa nova lei, ela não criou uma nova base de cálculo, ela não regularizou um tributo que nasceu inconstitucional. Não resolveu, a verdade é essa. Não resolveu. Ninguém apresentou uma solução que fosse realmente eficaz, é isso? Exatamente, exatamente. Então, como há muita divergência no entendimento, por isso ficou, dá para ver pela votação, 5-6 é um ministro. O Supremo não tem entendimento em relação a isso. Não tem entendimento. Há um consenso, não. Que tecnicamente 5-6 está empatado. Tecnicamente, sim, porque é muito próximo. Foi um ministro que fez a diferença ali naquela votação. Então, isso ainda está pendente, tá? Então, é importante deixar frisado que, apesar de toda essa discussão, ainda está pendente. O que tem, de fato, resolvido e que deve afetar o produtor ou o que ele deve fazer de imediato para não continuar recorrendo na questão de que está devendo? Quando teve essa decisão, em março do ano passado, que criou muita discussão, a bancada ruralista ficou muito preocupada e passou a trabalhar dentro do legislativo, buscando uma norma permitindo que o produtor parcelasse o passivo retroativo, e esse retroativo eu quero deixar bem fixado, que são os últimos 5 anos, tá? Então não é um retroativo de 10 anos, então o produtor que não foi autuado, que não tem uma exigência formalizada da Receita Federal, da Previdência, ele está obrigado a suportar os últimos 5 anos. De 5 anos para cá. De 5 anos para cá. Então, nós estamos em abril de 18, de abril de 13 para cá, de 2013. Tá, para trás disso? Já decaiu o direito do fisco exigir, não pode mais. Tá? Então, agora em janeiro de 2018, teve a publicação da lei, de uma nova lei, já inserindo um novo fundo rural, agora de uma forma mais correta para dentro do sistema. O que ele colocou? Essa nova lei, ela criou uma base de cálculo, ela manteve a base de cálculo, que é a receita bruta, ela diminuiu a alíquota, que a alíquota inicial era 2,3, passou a ser 1,2. 1,2, aí tem mais um terceiro e tem mais um cenário. Então, quando eu falo de fundo rural... Juntando tudo dá 1,7. 1,5. 1,5? Quando junta tudo dá 1,5. 0,2 cenário, 1% do SAT e mais 1,2 do fundo rural. Mas falando do fundo rural especificamente, ela é 1,2. Então diminuiu bem a alíquota e criou um parcelamento, que é chamado de refis do fundo rural. E a adesão vai até agora o dia 30 de abril. Inicialmente, quando a lei foi publicada em janeiro, a adesão era até 28 de fevereiro. Aí a bancada ruralista conseguiu prorrogar até 30 de abril. Essa prorrogação... Final do mês agora, né? Final do mês, dia 30 de abril. Como que o produtor deve fazer? Deve fazer o levantamento da dívida dele e confessar para o fisco o que ele tem para recolher e fazer o parcelamento. E dá 5% de entrada, dividido em 2 parcelas de 2,5, de 2,5. Mas já está decidido isso, efetivamente? Já está decidido? Já. O produtor já tem, então, que efetivamente tomar essa atitude de... Não é que o produtor já tem. É um parcelamento, é uma faculdade, uma escolha do produtor. Olha, eu tenho um passivo... Então, para um pouquinho só. Vamos entender direito isso. Ele pode ou não aderir? Pode ou não aderir. Vamos por partes. Se ele aderir, claro. Se ele aderir, ele confessa. Ele confessa. Ele confessa uma dívida que ele não tem. Ele não tem hoje, a grande maioria dos produtores não tem autuação fiscal referente ao fundo rural. Porque a Receita Federal, ela ainda cobra o adquirente. Ela não cobra, ela ainda sustenta que a cobrança tem que ser do adquirente. Exemplarmente, seria o quê? Os frigoríficos? Os frigoríficos, as cerealistas, todos os adquirentes dos produtos. Tá? Então, porque como que funciona essa cadeia? O produtor, ele suporta o tributo. O que é isso? Ele sai do bolso dele, mas quem retém e repassa é o adquirente. Como todo brasileiro tem suportando uma carga tributária muito pesada, né? No Brasil, nós suportamos o governo brasileiro, de modo geral, não só produtores rurais, mas toda
a sociedade suporta o governo brasileiro numa cobrança, numa taxa muito alta. O Brasil tem uma das taxas mais altas do mundo. Recente, eu fiz uma compra de roupas para o meu filho menor, caçula. Quando eu li a nota fiscal, 47% eram de impostos incidentes sobre aquela compra. R$ 780, 340 eram de impostos. Absurdo. Sim, e o Fundo Rural que você fala em 1.2, mas não é 1.2 final. Se você pensar que o produtor ele tem um boi, ele tem um bezerro, ele vende aquele bezerro, ele vai pagar o Fundo Rural. Aí aquele bezerro vende como boi magro, paga. De novo, boi gordo, outra vez. Ou seja, são tributos reincidentes. É cumulativo. Absurdo. Absurdo. Uma carga tributária muito pesada. Mas nós falamos no Brasil, a gente tem discutido já há alguns anos a reforma tributária no Brasil. Por que não avança essa reforma tributária? Reforma tributária, para avançar, ela tem que reduzir os encargos, ela tem que reduzir as cobranças. E ainda não é interessante para o governo reduzir isso. Como você acabou de falar, você teve... numa compra de roupas, você pagou 47% de impostos. Isso é o que está ali nas informações que é obrigatória agora, quando você emite um ECF, tem que constar lá a carga tributária que incidiu sobre aquele produto. Então, quer dizer, metade de tudo que você compra, você paga para o governo. Então, uma redução da carga tributária pressupõe o quê? Reduzir esse valor. E quando você fala em impostos diretos, você imagina o ICMS. O ICMS você não faz escolha de pagar ou não pagar. No momento que você comprar um produto, já vem aquela cadeia de ICMS. Ele é não cumulativo? Sim, mas ele vem crescendo. Por isso que o nome é imposto, né? É imposto à sociedade, não tem escolha. Mas aí é interessante você colocar isso, porque quando você fala de Fundo Rural, ele não é imposto. Ele é contribuição. Tá. Importante a informação. Ele é contribuição. Então, assim, pressupõe que ele não é voluntário, mas ele não é o imposto no sentido de imposto, porque o imposto, quando você cobra um imposto, ele tem destinação específica, está na Constituição. Todo imposto tem que ser destinado para aquela atividade. A contribuição ela é mais aberta, ela é mais fácil, vamos dizer assim, do governo manejar, movimentar o recurso. Então, a contribuição do Fundo Rural seria, em tese, destinada para a previdência rural. A impressão que a gente tem no Brasil é que o governo, né, a questão de imposto no Brasil, deixou de ser leão há muito tempo. É um dragão, né? Há muito tempo. Não é mais leão, é um dragão voraz, né, que consome tudo aquilo que o brasileiro constrói, tudo aquilo que nós buscamos construir. Mas olhando para o caso do Fundo Rural que a gente está aqui batendo nesse assunto, olha só, se o produtor rural, pessoa física, empregador, ele tem uma folha de pagamento que ele já vai recolher a contribuição previdenciária, ele já vai recolher o INSS, tá? Então, os funcionários vinculados a ele já vão ser aposentados com aquela contribuição. Qual que é o sentido do Fundo Rural nessa condição? Por que ele recolhe sobre a receita bruta, sendo que ele já recolhe? Não é para a Previdência? Não é para o funcionário? Doutora, essas discussões que nós temos e outras redes também de rádio e televisão têm, por que não chegam essas discussões lá no governo federal, no Senado, com os deputados, em especial com o governo, né? Porque isso chega, nós temos a bancada ruralista para falar sobre esse assunto. Ontem eu conversei ainda com a senadora Ana Amélia, falando sobre esse assunto, uma reportagem que eu vou trazer a semana que vem, né? A dificuldade que a gente tem no Brasil sobre as decisões, sobre as políticas públicas que nós temos no Brasil. No seu entendimento, por que se é tão fácil entender isso aqui, porque numa esfera política não se resolve isso de uma maneira mais simples? É a chamada vontade política, né? Uhum. Você tem que fazer uma organização, tem que reconhecer o governo. Ele parece que ele nunca quer abrir mão, ele não reconhece. Por que ele não reconheceu lá atrás? Não, realmente o Fundo Rural não tem base constitucional, eu vou mudar o processo legislativo, eu vou criar uma nova norma. Criou-se agora. Essa norma de janeiro de 2018, ela vem para organizar um pouco isso, porque ela diminuiu a alíquota, ela criou duas situações. Tá? Este ano de 2018... no ano de 2018, o produtor vai continuar pagando 1,2% de alíquota sobre a receita bruta. A partir de janeiro de 2019, ele tem a opção de recolher ou pela receita bruta ou pela folha de pagamento. Muito bem, doutor, eu quero convidar os nossos ouvintes a participarem conosco, né, no nosso telefone, no nosso WhatsApp, 998937000. Voltamos com a nossa entrevistada, a doutora... Só um minutinho aqui, acabou fugindo da minha ficha aqui, viu? Jocelaine Zatorri. Desculpe, doutora. É que teve uma discussão agora no estúdio aqui, a gente está um pouco com os ânimos aqui exacerbados, né? Nós temos outros dois convidados também aqui, né, que estão acompanhando a doutora Jocelaine. E aí agora a gente surgiu aqui
calor maior sobre essa questão da cobrança de impostos no Brasil, que é uma carga... Sim, sempre que vai entrar nesse assunto... Nós pagamos a conta, nós consumidores pagamos a conta. Sim, é sempre Isso o consumidor injusto. final. Isso é injusto. Isso sempre vai estar agregado no preço. Todo o trabalho, todo o serviço prestado, todo o produto produzido, tudo, toda a carga tributária vai estar onde? Quem é o consumidor final? É quem vai suportar. Não tem como você achar que vai ter matéria-prima, vai ter os impostos, vai ter os encargos. E quem que vai suportar isso? A empresa não vai, ela vai repassar tudo, sempre repassa tudo. Por isso que a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Doutor, nós temos menos de 4 minutos para terminar o programa. A gente pode falar um pouquinho mais do Fundo Rural, voltar que é o nosso assunto de hoje, né? Até mesmo para poder pontuar o produtor rural, conversar com ele e tentar ajudá-lo, né? Quais outros pontos, ou quais pontos são os fundamentais para a gente entender esse Fundo Rural, que é tão complexo e eu confesso que eu até agora não entendi, viu? Tá, então eu não vou entrar, eu acho que essa questão inicial, discussões judiciais, isso aí que dificulta muito mais o entendimento. Então, eu vou tentar mostrar agora para vocês o seguinte. Hoje, o que interessa para o produtor hoje? Nós temos uma lei, a Lei 13.606, que ela entrou em vigor em janeiro de 2018, que ela determinou o seguinte. Fundo Rural incide sobre a receita bruta do produtor rural, alíquota de 1,2, mais 0,2 de Senar, mais 0,1 de SAT, que fica no final 1,5. Então, a partir de janeiro de 2018, eu enxergo que essa situação vai se pacificar. Porque essa nova norma está com base na Constituição, ela está corretamente posicionada dentro do nosso sistema jurídico. Então, ela reduziu a alíquota, tá? Então isso já é um impacto bem importante. Vamos ser prático? Sim. Bem prático. Vamos pensar, então, tudo o que a doutora falou até agora, né? Nós entendemos, né, que é de 5 anos para cá, esse retroativo. Hoje estão estimando aí 30 bilhões de retroativos. Eu acho que o produtor tem que ter uma cabeça, ele tem que olhar para frente. Então, ótimo. Vamos olhar para frente, então. Então, vamos olhar para essa nova legislação. Eu sou produtor rural e estou dentro da situação. Quero estar regular. Pronto. Tá, eu quero estar regular. Então, tá. Primeira coisa, recolha o seu fundo rural e não deixe reter. A partir de quando? A partir de janeiro. De janeiro. A partir de janeiro de 2018. Começa janeiro, a recolher, então, o fundo rural. Começa a recolher o fundo rural. Qual que é a retenção que vai ser obrigatória pelo adquirente? O Senar. O Senar é 0,2. O Senar é obrigação do adquirente. Está na nova lei e isso não tem como discutir. Então, o produtor tem que negociar com o seu adquirente que ele vai recolher o fundo rural dele, porque ele é o sujeito passivo. Para evitar essa discussão, ele vai lá... E mesmo que desconte no valor do produto. Aí que está o detalhe. Se o produtor vai recolher, não tem como descontar. Ele não pode permitir que seja feito o desconto. Mas se é o adquirente que vai recolher? Não, o Senar. O Senar. O Senar, o 0,2. Vai para o Senar esse valor, é isso? O Senar é 0,2 do valor do produto. Então, essa alíquota de 0,2 quem tem obrigação de reter e recolher é do adquirente. O fundo rural, que é 1,2, é do produtor. Então, para ele evitar ele entrar nessa discussão, daqui para frente, ele tem que recolher o fundo rural dele. Ele vai apurar as notas que ele fez no mês e ele vai lá pegar 1,2 e vai... Em vez de ele descontar do produto, permitir que desconta do produto, ele vai recolher. Vai recolher e vai ficar com a guia dele. Cada um recolhe o seu, seria isso? Cada um recolhe o seu. Pronto. Esse é o melhor caminho, ponto. Segundo, o que nessa mesma lei tem? Existe um parcelamento, que é o que está todo mundo em discussão hoje, o refis do fundo rural. O que a legislação fez? Ela permitiu que o produtor apurasse o seu débito para trás e fizesse um parcelamento. É interessante fazer o parcelamento, o produtor tem que analisar. Porque é o seguinte, até hoje, quem tem que recolher é o adquirente. Então, imagina, o produtor vai lá, vendeu o gado dele, o adquirente fez a retenção dele, e agora ele vai confessar uma nova dívida, está pagando 2 vezes? Então, eu entendo o seguinte, na minha opinião, eu quero deixar muito fixado, na minha opinião de advogada, eu entendo que o produtor não deve aderir a esse refis. Ele não deve aderir a esse refis, porque esse refis, ele traz várias nuances. Se você nunca foi obrigado, se quem tinha que recolher era o adquirente, então, se você está confessando hoje, você está pagando 2 vezes. Um exemplo simples, a informação que eu tenho, o JBS é uma das grandes compradoras do nosso estado. Eles fizeram adesão ao refis. O que eles retiveram, eles estão pagando. Então, peraí, esse produtor que vendeu para o JBS vai também confessar? Ele está pagando aqui, o JBS paga lá. Então, precisa ter uma informação para saber se o adquirente já não fez o parcelamento. Então, produtor, olha daqui para frente. Daqui para frente você recolhe seu fundo rural. Ou para trás, deixa essa discussão para lá. Porque o adquirente vai estar sempre jogando para cima de quem comprou, de quem está pagando. É um benefício que a lei colocou de parcelamento? Sim, mas não...
Bom, eu quero pedir licença à doutora Joselane Zatorre e também, ao mesmo tempo também me despedir e agradecer e já convidá-la para voltar para a gente continuar esse assunto. Muito obrigada. Não foi esgotado ainda não. Esse assunto não se esgota. Temos muitas dúvidas, confesso que tenho muitas dúvidas.